Oi gente, meu nome é Paulo, eu tô aqui para compartilhar com vocês como que tem sido essa nossa experiência de morar aqui no Canadá. Hoje completaram 30 dias que a gente tá aqui e a ideia desse primeiro vídeo e dos próximos também é compartilhar um pouquinho das nossas experiências, das nossas dificuldades, como que tá sendo morar aqui. A gente tá morando numa cidade que se chama Kitchener, ela fica 1 hora ali de Toronto, a gente tá morando na província de Ontario e assim, tem muita história para contar para vocês, muita coisa aí que já aconteceu, então eu vim aqui compartilhar um pouquinho dessa experiência dos 30 dias e para os próximos vídeos eu vou compartilhar mais coisas também, então já se inscreve aqui nesse canal, o meu intuito é postar um vídeo por semana aqui compartilhando um pouquinho de experiência, questão de compra, custo de vida, questão de emprego, tudo isso eu quero estar aqui compartilhando com vocês, ainda mais para quem tem os planos, né, aí que tá dentro dos planos de vir para o Canadá. A gente pegou o nosso voo direto para Toronto, ali no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A nossa família foi levar a gente lá, então foi um momento aí de despedida, que acaba ficando aquela saudade, todo mundo chorando. Então eu acho que essa é a parte mais difícil que todo mundo que tá vindo morar para cá deve passar também. Seja no aeroporto, quando a família tá ali deixando você no aeroporto, ou quando você tá indo da sua família na sua casa. Eu acho que foi assim a parte mais complicadinha ali. Depois que a gente entrou já para embarcar, a gente já se sente mais feliz, né? Tipo, vou estar lá, quero chegar lá logo, quero ver como que vai ser. Então essa, eu acho que pra gente foi a parte mais difícil. Marquinhos. Boa sorte. Com Deus, gente. Aluguel, a gente alugou apartamento direto do Brasil, a gente encontrou um realtor e ele ajudou a gente no processo de negociação, a gente fez algumas propostas para o landlord aqui no Canadá e ele acabou aceitando a nossa proposta, então quando a gente chegou aqui, a gente já tinha um apartamento alugado. Isso facilitou bastante, muita gente vem, fica em Airbnb, depois vai procurando alguns apartamentos, fazem aplicações, isso pode demorar um mês ou mais, ou menos também, vai depender da sorte que você tem. Só que a gente preferiu alugar diretamente do Brasil porque o Canadá está com essa crise imobiliária aqui, então ia dificultar um pouquinho o nosso processo. E de lá a gente já achou um apartamento que tinha um valor mais acessível pra gente, a gente resolveu já fazer essa proposta e já vir com o apartamento alugado. Quando a gente chegou aqui, a gente não tinha um móvel em casa, não tinha nada. E a gente precisava de dormir em algum lugar, porque a gente tinha comprado alguns móveis em Toronto e a gente ia buscar só no sábado. Então eram 5 dias, né, até a gente ir buscar, porque a gente chegou numa segunda-feira. Aí o que a gente fez? A gente foi no Walmart, né, já para conhecer o Walmart, ver como é que é a questão de preço, etc e tal. A gente comprou um colchãozinho de ar, a gente trouxe esse colchão, aí compramos alguns copos, algumas coisas pra gente conseguir comer, alguma coisa aqui no apartamento, e a gente ficou durante 5 dias só com o colchão e com algumas coisinhas aqui, quase nada, até a gente conseguir viajar para Toronto para conseguir pegar esses móveis que a gente tinha comprado de lá. No sábado a gente foi para Toronto pegar os móveis que a gente tinha comprado. A gente chegou a cotar algumas empresas de frete aqui em Kitchener, mas estava muito inviável pra gente, estava um preço muito caro. Esse tipo de serviço aqui no Canadá é um serviço mais caro do que a gente costuma pagar no Brasil. Então a gente optou por alugar um caminhãozinho e a gente mesmo ir lá buscar esses móveis. Foi a primeira experiência assim dirigindo um caminhãozinho, foi bem doido. Lá na U-Haul é o nome da empresa que a gente fez a locação desse caminhãozinho. Ela é bem famosinha aqui no Canadá, acho que nos Estados Unidos também. A gente alugou, a gente optou por um menorzinho, foi bem diferente, mesmo ele sendo menor ainda, o espaço é bem diferente de carro, então eu precisei ter uma noção de espaço ali na hora que eu estava dirigindo, foi uma experiência diferente.
A gente foi lá para Toronto, a gente carregou o caminhão com todos os móveis e voltamos com o caminhão super pesado. Primeiro dia de caminhoneiro aqui no Canadá, a gente alugou em um hall, mostra a pista, Bruno. 2 horas só pra gente conseguir ligar o caminhão. A gente tá indo pra Toronto pegar alguns móveis que a gente comprou de um amigo nosso e tá sendo uma saga engraçada. Então nessa primeira semana e nessas 2 primeiras semanas a gente ficou mais por conta de resolver a questão de documentação, a gente foi ver a questão do banco, a gente foi ver também a questão de saúde, de fazer o nosso cartãozinho da saúde pra gente conseguir ter acesso à saúde pública, que é no Canadá, que no Canadá a saúde ela é pública, então a gente precisa fazer esse cartãozinho pra gente conseguir procurar um médico de família, ou precisou utilizar o pronto-socorro, a gente só apresenta o cartãozinho como se fosse o cartão do SUS no Brasil. No começo foi bem diferente porque a gente não sabia nem atravessar a rua. Para você atravessar a rua, você tem que pressionar um botãozinho ali. Às vezes, se você não pressiona esse botão, o sinal ali para você atravessar ele não abre. Então você acaba tendo que ficar esperando ali por um bom tempo. Então a gente foi tendo essas dificuldades até a gente entender como que funcionam as coisas aqui, diferentemente do Brasil. Voltando para casa, vamos resolver mais pepinos. Hoje a gente foi num banco a gente resolveu abrir a nossa conta já, a gente tá abrindo pelo Scotiabank, que foi uma indicação de uma amiga nossa que mora em London, uma cidade aqui perto de Kitchener, e a gente foi lá ver isso com uma brasileira, com uma gerente brasileira, porque tinha muita documentação, algumas coisas que a gente ficou com medo de não saber responder ou passar para eles. Mas foi bem tranquilo, a gente já tá com a conta aberta já. A gente tá voltando pra casa agora. No mercado, você tem que levar a sacolinha, ou você tem que comprar a sacolinha lá. Então aqui é muito comum você ver as pessoas levando sacola no mercado. No prédio tem um lugar específico para você jogar o lixo reciclável, e para você jogar o lixo orgânico também, você tem que jogar no lixo certo, senão você pode ganhar alguma multa aqui do condomínio. Então são várias coisinhas que a gente foi pegando e a gente foi aprendendo no nosso dia a dia. A gente foi no supermercado, a gente não sabia comprar carne vermelha, então a gente teve que dar uma pesquisada na internet. Até hoje a gente não sabe ainda, a gente tá aprendendo, né? Então são coisas que você vai pegando, vivendo mesmo, tendo essa experiência. Igual alguns amigos deram algumas dicas de carne, como que a gente compra, etc e tal, questão de corte, tudo isso a gente vai aprendendo. O que a gente sentiu de diferença é que o preço aqui no Canadá, ele é bem mais barato do que no Brasil. Para questão de alimentos mesmo, você vai no supermercado com, por exemplo, $50 você consegue comprar bastante coisa, e a gente está aproveitando bastante isso. Essa é uma vantagem muito importante, que a gente está conseguindo comer bem em casa, ainda mais agora que a gente começou a cozinhar já, a gente faz o almoço, a gente faz a janta, então acaba que a gente está economizando, gastando muito menos do que a gente gastava no Brasil, nessa questão de supermercado. Outra coisa que eu acho muito importante falar também nessa nossa experiência dos 30 dias é que a gente optou por chegar aqui no Canadá durante o verão. Então a gente não teve esse choque de temperatura, a gente nunca vivenciou um inverno rigoroso, até quando a gente começar a vivenciar, eu vou trazer aqui para vocês aqui no YouTube. Mas a gente não teve essa experiência ainda, então tá muito quente. Dentro de casa a gente tem um aquecedor, e também o ar-condicionado, então a gente consegue regular a temperatura dentro de casa, então é bem gostosa, mas na rua é muito quente, a gente tá andando bastante de ônibus, então ficando muito no sol, andando pela cidade inteira, então acaba que é bem quente, é um pouco irritante isso, igual no Brasil também, eu não gosto muito de ficar exposto ao sol, mas é importante, né, trazer essa questão de que a gente não teve esse choque de temperatura aqui, então a gente está conseguindo fazer tudo normalmente. É como se a gente tivesse saído de uma temperatura para ir para a mesma temperatura. Então o calor aqui tá bacana. A gente só queria ter um carro para a gente conseguir ir até os lagos, nadar, poder se divertir durante o final de semana, porque acaba sendo um pouquinho inviável de ônibus, mas
vamos usar o tempo ao tempo, né? Então, acho que essa questão da temperatura é isso. É até bacana que durante o verão a gente vê muitos eventos pela cidade, então desde que a gente chegou aqui tá tendo evento. Esse final de semana teve um evento na sexta, no sábado e tá tendo hoje também no domingo. A gente foi no evento durante a sexta e o sábado. Na semana passada teve um outro evento. Na primeira semana que a gente chegou, a gente já foi no Victoria Park, conheceu um dos parques mais lindos aqui da cidade. É muito bonito lá, tem muitas árvores, muito verde, tem lugar para você caminhar, andar de bicicleta, fazer piquenique. Nossa, a gente adorou, muito bacana. E já tinha um evento lá, então todo final de semana os canadenses eles gostam de sair para as ruas. Não só durante o final de semana, mas durante a semana também, quando a gente tá vindo para casa, a gente vê muitos barzinhos ali, eles têm as mesinhas, as cadeiras expostas do lado de fora, e as pessoas gostam de ficar lá, aproveitar. Então, durante o período inteiro do calor, dá para sentir isso, que as pessoas gostam de aproveitar o calor, porque no inverno geralmente fica mais dentro de casa, ou quando sai de casa para entrar em algum outro lugar, então a gente acaba não aproveitando muito assim o externo. Então é um negócio muito bacana que a gente achou, tem muita coisa para fazer durante o verão aqui no Canadá. Sobre experiências negativas, eu vou acabar explorando isso um pouquinho melhor em outros vídeos, para esse vídeo não ficar muito longo. Mas já adiantando, eu tive alguns problemas com a hard water aqui no Canadá. É uma água que tem muitos minerais e eu tenho dermatite atópica, então acaba que a minha pele fica muito seca e eu tenho muita coceira. Mas a gente tá dando um jeito nisso, a gente comprou um filtro, a gente instalou esse filtro no nosso chuveiro já e estamos usando algumas outras coisas para tentar contornar essa situação. O Canadá é um país que está com bastante homeless também, tem muito morador de rua. Aqui na cidade, principalmente no centro, aqui em Downtown Kitchener, a gente acaba encontrando muito morador de rua, às vezes eles gritam, etc e tal, mas eles não assaltam, é bem diferente assim, mas é uma experiência que às vezes, se você não está acostumado, ter uma pessoa ali, usuária de droga, gritando ali, acaba trazendo uma experiência um pouco ruim para você, mas isso daí eu vou explorar melhor também em outro vídeo. Eu acho que são mais essas questões ruins aqui. Algumas pessoas são mais fechadas, eu gosto muito de conversar com as pessoas, eu sou muito aberto e comunicativo também, então eu gosto de conversar, de trocar experiência, etc e tal. E algumas pessoas são mais fechadas, então tem que tomar mais cuidado com isso. E o que eu trago um pouco da minha personalidade, às vezes ser muito brincalhão, etc e tal, então às vezes eu tô um pouco mais contido aqui, até eu entender que a pessoa me deu liberdade ou espaço para eu trazer esse meu lado mais brincalhão, que eu trago do Brasil e quem eu sou, basicamente, então eu acabo sendo mais brincalhão com os nossos amigos brasileiros. Tem uma comunidade de brasileiros muito grande aqui, a gente tem um grupo no WhatsApp com 700 brasileiros, aqui no nosso prédio eu acho que deve ter uns 12 ou 15 brasileiros também, a gente tem o nosso grupinho, isso é bacana, a gente pode ter contato com brasileiro. Tem muito indiano aqui na nossa cidade, muita gente vem fazer college, estudar, então, e tentar conseguir a residência permanente aqui na cidade, então tem muito indiano, mas é uma mistura de tudo. A gente consegue encontrar muitas nacionalidades aqui e isso é muito bacana, é uma diversidade cultural muito grande e a gente está vivenciando, experienciando, tendo essas experiências aqui e eu acho que isso é bem bacana. A questão de comida também, a gente está tentando muitas comidas diferentes, é lógico que a gente errou bastante, algumas vezes a gente compra uma comida e a gente acaba não gostando, outras vezes a gente ama, e então a gente está se permitindo tentar coisas novas, experimentar coisas novas. Esses são os marcos dessas primeiras semanas. Eu também vou explorar um pouquinho mais em outro vídeo, falando um pouco mais sobre a questão de emprego. Fizemos algumas interviews aqui, já conversamos com alguns empregadores. Vou falar um pouquinho melhor, eu acho que é um tópico que a gente tem que deixar um pouquinho separado, mas a gente já teve algumas experiências, vou colocar um videozinho aqui para vocês verem. E eu acho que é basicamente isso, essas foram as nossas primeiras experiências aqui nesse um mês de Canadá. Acho que a gente está bem ansioso para os próximos desafios, para as próximas experiências que a gente vai ter.
E é isso aí, não esqueça de se inscrever no meu canal aqui para você acompanhar. E se você quiser também seguir a gente lá no Instagram, vou tentar botar alguns conteúdos em tempo reais lá para vocês acompanharem também. Tô gravando. Claro que eles vão perceber. Crocodile Tears. Primeira experiência indo cortar cabelo aqui no Canadá. Vamos ver que palhaçada que vai ser isso, gente. Não quero nem ver. Eu imaginava a experiência. Igualzinho no Brasil, salão lotado. Tinha uns caras lá e eu tinha agendado com um. Eu não sabia falar o nome dele, eu nem lembrava do nome dele. Mas foi bom. Gostei, foi rapidinho. Eles são bem profissionais, bem legais mesmo. Gostei. Gente, tive a minha primeira experiência de entrevista de emprego. É isso aí. É porque tinha hora que eu pensava assim, nossa, é ele que tá me entrevistando ou eu que tô entrevistando ele? Porque eu fiz mais pergunta pra ele sobre a empresa do que ele pra mim. Agora eu não sei se essa foi só a minha primeira experiência ou se é todo mundo assim, mas eu acho que não. O Guru já fez entrevista de emprego e as dele foi bem diferente do que essas daqui. Então, não sei. Vamos ver o que vai acontecer. Feriadão. Observação. Foi no feriado. Fiz essa entrevista. Tô voltando pra casa.